A receita requer 2 xícaras de açúcar para fornecer doçura e estrutura ao produto final. 2 xícaras de farinha de trigo são essenciais para a formação da massa e a textura desejada. 1 xícara de leite em pó contribui para o sabor, a umidade e a maciez da preparação. 1 colher de sopa de fermento em pó é crucial para o crescimento e a leveza da massa. A precisão nas medidas dos ingredientes secos é fundamental para o sucesso da receita. A proporção correta de açúcar, farinha, leite em pó e fermento garante a consistência e o sabor ideais. A receita requer 3 ovos grandes para fornecer a base proteica. 1 xícara de leite é adicionada para dar umidade e ajudar a ligar os ingredientes. Meia xícara de óleo é utilizada para adicionar gordura e melhorar a textura. Os ingredientes líquidos devem ser medidos com precisão para garantir o sucesso da receita. A peneiração da farinha de trigo é um processo fundamental para garantir a leveza da massa. A peneiração remove grumos e impurezas, resultando em uma massa mais homogênea. O leite em pó também se beneficia da peneiração, evitando a formação de bolhas na massa. A incorporação de ingredientes peneirados facilita a mistura e melhora a textura final do produto. Peneirar a farinha e o leite em pó contribui para uma massa mais aerada e com melhor crescimento. Ovos e açúcar são os ingredientes iniciais adicionados à batedeira. A batedeira mistura os ingredientes até formar um creme homogêneo. O processo de batimento incorpora ar, resultando em um creme leve e fofo. A textura final do creme batido é clara, fofa e volumosa. O creme claro e fofo é essencial para a aeração e leveza de diversas receitas. A consistência do creme batido influencia diretamente a estrutura e o sabor do produto final. A adição lenta de óleo à mistura de ovos e açúcar é crucial para a emulsificação. A batedeira garante a incorporação uniforme do óleo, evitando a separação dos ingredientes. A velocidade da batedeira e a taxa de adição do óleo influenciam a textura final da preparação. A emulsificação adequada resulta em uma massa homogênea e estável, ideal para diversas receitas. O leite é adicionado à mistura dentro de uma batedeira. A batedeira opera em velocidade média para garantir uma mistura homogênea. A mistura é batida continuamente até atingir uma consistência homogênea. A homogeneização garante a distribuição uniforme dos ingredientes. A farinha de trigo é primeiramente peneirada para garantir uma textura mais fina e uniforme. A farinha peneirada é então adicionada gradualmente à mistura líquida. A incorporação da farinha é feita delicadamente com uma espátula. O movimento da espátula é do centro da tigela para as bordas. Este método de incorporação evita a formação de grumos e garante uma massa homogênea. A técnica de incorporação suave preserva o ar na massa, resultando em uma textura mais leve e fofa após o cozimento. O leite em pó é peneirado para garantir uma textura fina e uniforme. A adição do leite em pó peneirado à massa contribui para uma mistura homogênea. A incorporação delicada da mistura evita a formação de grumos indesejados. A textura final da massa é lisa e homogênea após a incorporação do leite em pó. O fermento em pó é o último ingrediente a ser adicionado à mistura. A mistura deve ser feita suavemente para incorporar o fermento. Misturar em excesso pode resultar em uma massa densa e menos fofa. A ação do fermento em pó começa assim que entra em contato com os ingredientes úmidos. A incorporação suave do fermento garante uma distribuição uniforme na massa. A massa deve ser levada ao forno imediatamente após a incorporação do fermento para melhor resultado. Uma forma redonda com furo no meio é preparada para receber a massa. A forma é cuidadosamente untada com manteiga para evitar que a massa grude. Após a manteiga,
a forma é polvilhada com farinha para garantir que o bolo desenforme facilmente. A cobertura uniforme da forma com manteiga e farinha é essencial para um resultado perfeito. A massa do bolo é transferida para uma forma previamente untada. A distribuição uniforme da massa na forma é essencial para um cozimento homogêneo. Untar a forma evita que o bolo grude e facilita a remoção após o cozimento. Uma forma adequadamente preparada garante a integridade estrutural do bolo. A transferência cuidadosa da massa minimiza a formação de bolhas de ar. A forma untada cria uma barreira protetora entre a massa e o metal. O forno deve ser pré-aquecido a uma temperatura de 180 graus Celsius. A temperatura correta do forno é crucial para o sucesso do cozimento. Temperaturas inadequadas podem resultar em alimentos mal cozidos ou queimados. O pré-aquecimento garante que o forno atinja a temperatura ideal antes de colocar os alimentos. A distribuição uniforme de calor é essencial para um cozimento homogêneo. O uso de um termômetro de forno pode ajudar a verificar a precisão da temperatura interna. A forma contendo a massa é cuidadosamente inserida no forno pré-aquecido. O tempo ideal de cozimento varia entre 40 e 50 minutos para garantir a textura perfeita. O calor uniforme do forno é essencial para o cozimento homogêneo da massa. Após o tempo de cozimento, a massa adquire uma coloração dourada e uma textura firme. Após 40 minutos de cozimento, o teste do palito é essencial para verificar o ponto ideal do bolo. O teste consiste em inserir um palito no centro do bolo para avaliar se a massa está completamente assada. Um palito que sai limpo, sem resíduos de massa, indica que o bolo está perfeitamente assado. Este método simples garante que o bolo tenha a consistência ideal, evitando que fique cru ou ressecado. A cobertura é preparada com leite condensado, leite em pó, leite e manteiga. Uma lata de leite condensado é um dos ingredientes base para a cobertura. A adição de uma xícara de leite em pó confere consistência e sabor à cobertura. Meia xícara de leite é adicionada para ajustar a cremosidade da cobertura. Uma colher de sopa de manteiga contribui para a maciez e brilho da cobertura. Todos os ingredientes da cobertura são reunidos antes do processo de cozimento. A panela contém a mistura inicial dos ingredientes da cobertura. A mistura é preparada para ser levada ao fogo para cozinhar. O processo de cozimento transforma os ingredientes brutos em uma cobertura rica e saborosa. A panela com os ingredientes da cobertura é colocada em fogo baixo para iniciar o processo de cozimento. O calor baixo do fogo garante que os ingredientes da cobertura cozinhem de maneira uniforme e controlada. A mistura da cobertura deve ser mexida continuamente para evitar que grude no fundo da panela. Mexer constantemente assegura uma textura lisa e homogênea da cobertura sem grumos ou partes queimadas. O processo de cozimento lento e a mistura contínua são essenciais para a qualidade final da cobertura. O controle da temperatura e a atenção constante garantem o desenvolvimento ideal do sabor e da consistência da cobertura. O processo de cozimento transforma a cobertura, alterando sua textura gradualmente. A consistência ideal é alcançada quando a cobertura atinge um creme encorpado. O calor do fogão é essencial para a transformação da textura da cobertura. A mistura constante garante uma textura uniforme e evita a formação de grumos. A mudança de cor indica o progresso no cozimento e a proximidade do ponto ideal. A cobertura encorpada é sinal de que o processo de cozimento está completo e bem-sucedido. O bolo acabado de sair do forno está quente. O bolo deve arrefecer ligeiramente antes de ser retirado da forma. O arrefecimento evita que o bolo se quebre ao ser desenformado. O processo de arrefecimento permite que o bolo solidifique e mantenha sua forma. O bolo é cuidadosamente removido da forma. A facilidade com que o bolo se solta da forma demonstra a técnica de preparo. A forma do bolo é essencial para garantir uma apresentação visualmente atraente. A integridade
estrutural do bolo é preservada durante o processo de desenformar. A cobertura, rica e brilhante, é cuidadosamente despejada sobre o bolo. A cobertura escorre suavemente pelas laterais do bolo, criando um efeito visual apetitoso. O escorrimento da cobertura realça a textura e a forma do bolo, convidando a uma experiência gustativa. A cobertura brilhante e uniforme transforma o bolo em uma obra de arte culinária. O bolo coberto, com sua aparência convidativa, representa a culminação de um processo de confeitaria. O bolo recebe uma camada adicional de leite em pó polvilhado para aprimorar sua apresentação. A decoração final do bolo é exibida em detalhes, destacando a atenção aos detalhes. O polvilhamento de leite em pó adiciona uma camada visual e gustativa ao bolo. A apresentação cuidadosa do bolo realça o valor estético do produto final. Uma fatia do bolo revela a textura interna macia e fofinha. A estrutura interna do bolo é essencial para uma experiência gustativa agradável. A maciez do bolo é resultado da combinação equilibrada de ingredientes e do processo de cozimento. A fofura do bolo é influenciada pela aeração da massa durante o preparo. A textura ideal do bolo equilibra maciez e fofura para uma experiência sensorial completa. A degustação de um bolo induz uma expressão facial de intensa satisfação. A textura macia e o sabor doce do bolo estimulam as papilas gustativas, gerando prazer. O aroma do bolo ativa o sistema olfativo, contribuindo para a experiência sensorial completa. A combinação de sabor, textura e aroma cria uma experiência hedônica intensa. A memória gustativa associa a experiência do bolo a momentos de alegria e conforto. O bolo finalizado é apresentado em um prato, pronto para ser servido. A decoração do bolo destaca a atenção aos detalhes e o cuidado na apresentação. A apresentação visual do bolo convida à degustação e celebração. A textura e a cor do bolo indicam a qualidade dos ingredientes e o sabor delicioso. O bolo finalizado representa o culminar de um processo de preparação cuidadoso e habilidoso.